Saudações, amigos e amigas, irmãos, irmãs, que estão sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Está se iniciando mais um programa Lux Esotérica e iniciamos fazendo, como sempre, o mantra da vida una, trazendo as influências da grande fraternidade branca para esse trabalho. Cerremos os nossos olhos e procuremos nos concentrar no nosso ser interno, compreendendo e internalizando o sentido dessas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. E assim, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, simpatizantes e associados da loja Esotérica Virtual e também ouvintes aqui da Esotérica FM, damos início a esse programa Lux Esotérica, um programa de estudos continuados e comentados de obras do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, trazendo realmente assuntos muito importantes da espiritualidade para a instrução, para o aprofundamento de todos os nossos amigos. Os demais programas que já foram ao ar desde a última semana, aqui do programa Lux Esotérica, se encontram à disposição para vocês ouvirem, amigos e amigas, no site da loja Esotérica Virtual em www.levir.com.br ou então aqui no site da Esotérica FM, www.esoterica.fm. E neste período nós estamos estudando o livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater, que traz uma série de temas que tratam de todas as influências invisíveis, ocultas, às quais estão submetidos o ser humano e todos os seres da natureza. Já no dia de ontem estivemos aqui falando sobre a influência das correntes que promanam diretamente do Sol, a corrente do Prana, de Kundalini e de Fohat, né? E terminamos o programa de ontem falando sobre os glóbulos de vitalidade, né? Que são a maneira como o Prana chega até a nossa atmosfera. E é importante nós estudarmos esse assunto porque ele tem relação direta com a nossa vida, com a nossa saúde, e isso é muito importante. E aqui na página 41 do livro de Leadbeater, O Lado Oculto das Coisas, ele vai nos falar sobre a absorção da vitalidade, ou seja, dos átomos que promanam diretamente do Sol, que são chamados, né, pelos hindus de prana, pelos chineses de ti ou de ki, e que são realmente as energias que providenciam a nós uma saúde, principalmente em relação ao nosso sistema nervoso, à nossa vitalidade, ao nosso tônus mental e emocional, e até físico e muscular. Tudo isso tem a ver com a absorção da vitalidade, que nós vamos ler aqui alguns parágrafos e vamos em seguida comentá-los, né? E o Leadbeater nos diz o seguinte: esta vitalidade é absorvida por todos os organismos vivos e um suprimento suficiente dela parece ser uma necessidade de sua existência. No caso dos homens e dos animais superiores, é absorvida através do centro ou vórtice do duplo etérico que corresponde ao baço.
Cabe lembrar que este centro tem 6 pétalas, formadas pelo movimento ondulatório das forças que o vórtice produz. Mas o movimento ondulatório é causado pelas radiações de outras forças do centro desse vórtice. Imaginando o ponto central do vórtice como o cubo de uma roda, podemos pensar que as forças, por último mencionadas, são representadas pelos raios que saem em linhas retas. Então as forças giratórias, deslizando ao redor, passam alternadamente sob e sobre esses raios, como se estivessem tecendo algum cesto etérico, obtendo-se deste modo a aparência de 6 pétalas separadas por depressões. Quando a unidade vital está percorrendo com seu brilho a atmosfera, é quase incolor, podendo comparar-se à luz branca. Mas logo que entra no centro de força esplênico, que é o chakra do baço, ela se decompõe, distribuindo-se em raios de cores diversas, conquanto esta divisão não corresponda exatamente à do espectro solar. Como seus átomos componentes rodopiam no vórtice, cada raio se prende a um deles, de modo que todos os átomos amarelos são impelidos ao longo de um raio, e os verdes ao longo de outro, e assim sucessivamente, enquanto que o sétimo desaparece absorvido pelo centro do vórtice, ou através do cubo da roda, digamos assim. Esses raios então se prolongam em diversas direções, cada qual para desempenhar seu trabalho especial na vitalização do corpo. Mas, como disse, as divisões não correspondem exatamente às que ordinariamente adotamos no espectro solar, semelhando antes as combinações cromáticas que, nos planos superiores, vemos nos corpos causal, mental e astral. Então, meus amigos, o que está sendo comentado aqui pelo Leadbeater é exatamente como o prana, esta grande energia que dimana do Sol, chega até a nossa atmosfera na forma dos átomos de vitalidade, que ele menciona que na atmosfera são praticamente da cor branca e são obviamente invisíveis aos nossos olhos, já que se trata de uma substância etérica, mas essa energia ela é atraída para o nosso baço, E é bom se frisar que o que comanda a entrada do prana no nosso corpo é o ato da nossa respiração. Ou seja, a respiração é basicamente a maneira pelo qual nós não somente oxigenamos no plano denso o nosso corpo, mas também o movimento dos nossos pulmões que pressionam e distendem alternadamente o nosso abdômen, fazem com que haja uma abertura e um fechamento desse chakra do baço, chamado de chakra esplênico, e aí há uma maior ou menor absorção de prana. Daí que realmente a saúde física depende muito claramente da habilidade que nós temos ou não de respirar. Os hindus são muito cientes com relação a isso e tem realmente dentro da ciência do yoga toda uma seção dedicada à ciência da respiração, que eles chamam de pranayamas, ou seja, esta habilidade de respirar de uma maneira que haja uma maior vitalização, não só a vitalização, que é no caso do prana, mas a própria oxigenação, obviamente, que facilita o próprio desempenho das funções mais nobres do nosso corpo, notadamente o sistema nervoso. O nosso cérebro, por exemplo, consome 25% do ar que nós respiramos, Então é um órgão que, para funcionar bem,
né? Para o cérebro funcionar bem, obviamente, ele que vai fazer a conexão com a consciência superior, ele precisa de uma boa respiração. Daí que nós temos realmente que estudar isso nas nossas vidas e percebermos como nós respiramos, né? Porque sempre que nós perdemos o controle da respiração, isso indica que nós também estamos perdendo o controle da nossa consciência, né? A respiração ofegante, a respiração curta, né? Sempre indica a dificuldade no desempenho da nossa consciência, né? E o contrário também é verdadeiro, ou seja, sempre que nós procuramos respirar mais profundamente, mais lentamente, isso, né, principalmente a respiração profunda, né, usando a parte inferior do pulmão, né, porque afinal de contas o pulmão tem um formato de um fole, né, então a sua maior parte está justamente na região inferior do pulmão, né? Mas essa função pulmonar também ajuda, auxilia com que haja a abertura e o fechamento do chakra esplênico, e aí entra-se o prana. Muitas pessoas imaginam que você pode se alimentar de prana através dos alimentos, através da própria respiração, e isso não é uma coisa. O prana não entra no nosso corpo através das nossas narinas, né? Na verdade, é óbvio que os alimentos contêm prana, o ar também contém prana, mas não é assim diretamente que a pessoa absorve prana, né? A respiração, ela é um movimento que acaba fazendo o controle da entrada do prana dentro do nosso organismo. Daí que, por exemplo, nos textos clássicos, né, do yoga, né, como os Yoga Sutras de Patanjali, ele chega a indicar que se a pessoa fizesse 3 horas por dia de uma respiração bastante profunda, a pessoa se tornaria praticamente imortal, porque a quantidade de vitalidade seria tão grande no corpo que haveria uma grande renovação celular, haveria realmente condições de se viver de uma maneira muito mais extensa, né, do que normalmente nós vivemos. E como o Leadbeater comenta, quando esse glóbulo de vitalidade do prana entra pelo nosso chakra esplênico, o chakra do baço, daí também que nós temos que verificar que o baço não é uma glândula dispensável, né? Hoje se sabe que fisicamente o baço tem a ver com o sistema imunológico, com a purificação do sangue. Então a glândula que está exatamente abaixo do chakra esplênico não é uma glândula dispensável. Na verdade, nenhuma glândula do nosso organismo é dispensável, né? A pessoa não deve extrair o baço, não deve tirar as amígdalas, nem mexer com outras estruturas do corpo, porque onde há uma glândula importante, também é porque ali é um ponto de conexão com os planos superiores através dos chakras. Então, entrando no esplênico, o glóbulo ele é quebrado em diversas cores, né? Então aquela luz branca e daquela cor que contém as 7 emanações que está dentro do glóbulo da vitalidade é quebrado, e as diversas cores se dirigem para regiões distintas do organismo, que é justamente o que nós vamos ver agora, né? Quando o Leadbeater comenta o seguinte: assim, a vitalidade é cétupla em sua constituição, mas flui pelo corpo em 5 correntes principais, como descreve uma das escrituras da Índia, né? Essa escritura é o Prashnopanishad, capítulo 2, né? Onde se menciona o seguinte: de mim procedem aquelas 7 chamas, né? E o Leadbeater continua aqui: porque ao saírem do centro esplênico, o azul e o violeta se fundem num só raio,
O mesmo acontecendo com o alaranjado e o vermelho carregado, né? Então, o que os clarividentes observam em relação à divisão, né, dos 7 raios do átomo prânico ao entrar no nosso corpo é que ele se subdivide, na verdade, em 5 correntes, que são as seguintes, né? O azul-violeta dirige-se para a garganta, onde parece separar-se. O azul claro passa pelo centro laríngeo, né, da garganta, e o vivifica, enquanto que o azul carregado e violeta vão para o cérebro, em cujas partes inferior e central fica o azul, seguindo o violeta até a parte superior, onde parece dar especial vigor ao centro de força do alto da cabeça e difundir-se principalmente pelas 960 pétalas deste centro. O raio amarelo dirige-se para o coração e, depois de executar ali sua tarefa, uma parte dele também vai para o cérebro e o satura, difundindo-se principalmente pela flor de 12 radiações no meio do mais elevado centro de força. O raio verde inunda o abdômen e, apesar de centralizar-se especialmente no plexo solar, vivifica o fígado, os rins, os intestinos e, em geral, todo o aparelho digestivo. O raio cor-de-rosa circula por todo o corpo ao longo dos nervos e é certamente a vida do sistema nervoso. É o que comumente se define como vitalidade. A vitalidade especializada que um homem pode facilmente infundir a outro em que ele seja deficiente. Se os nervos não se acham plenamente supridos com essa cor rósea, tornam-se demasiado sensíveis e irritadiços, ficando o paciente quase impossibilitado de permanecer na mesma posição e não sentindo senão um pequeno alívio quando muda para outra posição. O mais leve ruído ou contato lhe é penoso e seu estado é de contínuo sofrimento. Quando seus nervos estão impregnados de vitalidade procedente de outra pessoa que seja sadia, a recuperação é imediata e sobre ele desce uma sensação de paz e bem-estar. Um homem de perfeita saúde absorve e especializa muito mais vitalidade que a necessária para o seu corpo, e assim está constantemente irradiando uma torrente de átomos róseos, de modo que inconscientemente infunde energia às pessoas próximas mais fracas, sem nada perder com isso. Ou por um esforço de sua vontade, pode acumular a energia supérflua e distribuí-la para quem lhe aprouver ajudar. Então aí foi explanado sobre o direcionamento, né, das 7 correntes que o prana acaba se subdividindo, e o que é comentado aí no final é muito importante, né, de que as pessoas adoentadas, as pessoas debilitadas, na verdade têm um déficit, né, principalmente desse prana róseo, né, dessa subdivisão do prana que se conforma na cor rosa, que não circula perfeitamente, né, fica realmente deficiente no corpo etérico, e aí que realmente a pessoa fica muito sensível, muito irritadiça, e daí que realmente nós sabemos que é muito útil nós estarmos ao lado das pessoas adoentadas quando elas estão principalmente internadas, né, nos hospitais, porque a própria postura, né, de estar deitado, de estar, né, com problemas físicos os mais diversos, né, impedem um perfeito funcionamento do chakra esplênico, e a pessoa então passa a não processar corretamente essa energia, né? Da mesma forma também que uma pessoa cansada, né, uma pessoa que trabalhou durante o dia todo, né, despendendo o seu prana, né, dentro do movimento do corpo, do funcionamento do sistema nervoso,
ela também está deficitária desse prana róseo, e de certa forma essa pessoa se torna, por assim dizer, uma espécie de vampiro, né, do prana, né? E a gente sente isso muito claramente. A gente pode estar muito descansado por não ter trabalhado durante o dia, tal. Ao encontrar com uma pessoa que está cansada, nós automaticamente nos sentimos que vamos sendo exauridos, ou que nós também vamos ficando cansados. Na verdade, como toda a energia, né, há uma tendência, né, dos vasos comunicantes, né, porque as auras se comunicam quando elas se encontram. Então o nosso corpo tende a doar prana, né, essa vitalidade, para as pessoas que estão cansadas, para os doentes e tudo mais. É óbvio que há casos patológicos, né, de pessoas que realmente têm problemas crônicos de saúde, e que nós realmente nos sentimos muito mal próximo a essas pessoas, porque elas claramente são vampiros, né? Vampiros dessa vitalidade. E realmente as histórias dos vampiros devem ter muito mais a ver com esse tipo de vampirismo, né? E realmente esse comportamento vampiresco, ele se estende a outros níveis também, né? Ao nível psicológico, ao nível afetivo, emocional, ao nível mental, né? Normalmente são pessoas que só querem receber, né? Quando você vai conversar com ela, ela quer saber o que você tem para ela, o que você trouxe para ela, quando é que você vai dar alguma coisa para ela. Ela realmente nunca se posiciona para doar, para, né, distribuir alguma coisa. Ela sempre está posicionada para receber, está sempre preocupada com ela mesma. E se for uma pessoa débil do ponto de vista, né, não só físico, mas emocional e mental, é uma pessoa que está sempre atraindo as coisas, né, está sempre puxando para ela. Então nós precisamos, aqueles que têm clarividência, isso é uma coisa muito clara. Agora, para quem não percebe isso diretamente, quando a gente se sente mal perto de uma pessoa que está assim nos vampirizando, nós devemos tomar certas providências práticas, né? Principalmente cruzando as nossas pernas, os nossos braços, que aliás é o que a gente vê, né, ao vivo quando a gente está dando palestras, né? As pessoas normalmente se sentam na nossa frente e cruzam os braços e as pernas, porque elas sabem que quando alguém está proferindo uma aula, quando está fazendo um discurso, uma apresentação artística, essa pessoa está consumindo uma grande quantidade de energia. E as pessoas dentro de uma sala de apresentação, uma sala de aula, dentro de uma reunião de qualquer tipo, que seja religiosa, cultural ou de estudos, as pessoas tendem também a perder energia para esse ambiente, para essa egrégora coletiva que acaba sendo criada, né? Mas a partir do momento que você cruza os braços, né, ou que você cruza as pernas, você realmente tranca o fluxo principal de saída de energia, né? Óbvio que ainda sai energia, porque a aura é um processo energético que engloba o corpo todo, mas a energia entra e sai muito claramente pelas nossas mãos, pelos nossos pés, né? E principalmente a entrada dessa energia se dá pelo lado esquerdo, que é justamente onde está a posição do baço, né? Então, se nós queremos evitar ser vampirizados, né, a posição que nós devemos evitar é que a pessoa fique à nossa esquerda, né? Porque essa pessoa vai justamente impedir que essa energia entre muito claramente no nosso corpo e vai acabar roubando a nossa energia, né? Então o vampiro também sempre vai procurar se posicionar de uma maneira que o lado esquerdo dele fique de uma maneira pronunciada, para que ele possa roubar a energia, né, através do seu baço das outras pessoas, né?
e tem aquele outro tipo, né? Aquele tipo pegajoso, né? Aquele que fica encostando em você, pegando nos seus braços, tal. Esses ainda são mais complicados ainda, né? Porque se você estabelece um contato físico, né? A pessoa que tem noção do comando das energias, ela pode, obviamente, comandar uma verdadeira chupada energética no seu corpo e praticamente tirar tanta energia de você quanto ela queira, né? Daí que realmente tem certas pessoas que devem ser evitadas desse ponto de vista, né, do contato físico, né? Nós vemos que aqui nos países de cultura latina a gente faz muito contato físico, a gente fala muito de perto com as pessoas, né? Sempre está dando beijos, está dando abraços, está dando, né, apertos de mão, e a gente sente que com algumas pessoas essa energia flui bem, e há pessoas que realmente são energeticamente desagradáveis e outras que são energeticamente agradáveis, e a gente pode tirar uma experiência disso, né, para evitar esses tipos de vampiros energéticos, né? Mas é óbvio que nós não devemos ter preconceito, justamente, né? Há pessoas que realmente precisam receber, como nós já mencionamos, que são os doentes, são as pessoas debilitadas, pessoas que estão em convalescença médica, né, ou qualquer tipo, aquela pessoa que está depressiva, que está realmente com momentos difíceis. Nós temos que ir lá realmente dar energia, né, como se diz popularmente, levantar o astral da pessoa, e isso às vezes a energia que vai é a nossa energia prânica, né? Nossa energia que nós acabamos sintetizando no nosso corpo, né? Então, continuando aqui o texto, né? O Leadbeater menciona o seguinte: o corpo físico possui uma consciência peculiar, instintiva e cega, que corresponde no mundo físico ao elemental do desejo no corpo astral. E essa consciência procura sempre protegê-lo do perigo ou no que for necessário. É inteiramente distinta da consciência propriamente humana e funciona igualmente quando o ego se ausenta do corpo durante o sono. Todos os nossos movimentos instintivos são devidos àquela consciência física, e é a sua ação que possibilita o trabalho do sistema simpático, sem interrupção, embora não o percebamos. Isso é muito interessante, né? Nós também lembrarmos que nós temos um elemental do corpo físico, né, que é a consciência do corpo, independente da nossa consciência espiritual que habita esse corpo, né? E esse elemental realmente é que opera todo o sistema automático do nosso corpo, e nós temos uma relação muito direta com ele, né? Porque o objetivo desse elemental é prover, obviamente, tudo o que seja necessário para a manutenção da vida, né? Quer seja o alimento, a água, a habitação, a proteção, ele que realmente nos alerta de uma série de coisas, né? Mas esse elemental nós precisamos ter realmente ele como o nosso amigo, porque se ele se transformar no nosso inimigo, aí as coisas vão complicar, porque nós também não podemos nos submeter a todos os desejos que esse elemental físico acaba provocando, né? Porque, por exemplo, se nós deitarmos na cama e não determinarmos qual é o horário que nós vamos levantar, a tendência é que esse elemental físico fique ali por tempo quase indefinido, morgando ali na cama, porque para ele, né, o descanso é uma das coisas mais importantes, né? Então é esse elemental físico que nós programamos quando nós precisamos levantar num determinado horário no dia seguinte, né?
e a gente diz assim, não, preciso levantar em tal horário, às vezes a gente acorda 10 segundos antes do relógio despertar, porque nós demos um comando naquele elemental físico, né? Então ele é realmente algo muito importante, inclusive quando nós estamos ausentes, né, como foi mencionado aí, quando dormindo nós podemos estar projetados no corpo astral, ou também no estado de coma, né? O que mantém o corpo funcionando, né? É exatamente esse elemental físico, né? E prosseguindo aqui, o Leadbeater menciona: enquanto permanecemos no estado de vigília, esse elemental físico se mantém sempre vigilante, em atitude de defesa, deixando tensos músculos e nervos, né? Durante a noite ou quando dormimos, ele os relaxa e cuida especialmente da assimilação da vitalidade, a fim de restaurar as forças do corpo físico. Funciona com maior eficiência na primeira metade da noite, porque então há plenitude de vitalidade, ao passo que nos instantes que precedem a aurora, a vitalidade que foi trazida pela luz do sol se encontra quase toda consumida. Daí a sensação de fraqueza e semi-torpor que acompanha as primeiras horas da manhã. E essa é também a causa de muitos enfermos morrerem no mesmo período, com mais frequência. A ideia está expressa naquele velho ditado da sabedoria popular de que 1 hora de sono antes da meia-noite equivale a 2 horas depois dela. A ação do elemental físico explica a importante influência restauradora do sono, que se pode observar ainda quando se trata de uma simples sesta ou ligeiro cochilo, né? Ou seja, esse elemental físico tem essa grande importância porque ele, sendo o comandante das atividades automáticas do corpo, ele é durante o sono que vai reorganizar o prana no nosso corpo, né, naqueles momentos de repouso. E também há que se aduzir aí ao conhecimento esotérico, o conhecimento também que a ciência tem hoje, que é no momento do sono, que nós estamos com os olhos fechados, né, sem influência da luz, que o nosso cérebro fabrica a sua química, os neurotransmissores, né? Daí que realmente o sono é muito importante. Nós temos que ter uma quantidade adequada de sono para termos uma boa saúde, né? Não podemos deixar isso de lado, não podemos relegar um segundo plano, até porque a nossa consciência continua trabalhando, né? O nosso inconsciente, o nosso eu interno continua trabalhando, funcionando a pleno vapor, mesmo quando nós estamos dormindo. E obviamente que à noite e principalmente durante a madrugada há menos vitalidade no ambiente devido à ausência dos raios solares. Daí que há realmente uma estatística muito alta de falecimentos, né? Principalmente dos enfermos, né? Que estão realmente em condição precária, porque aqui naquele momento de pouco prana na atmosfera haverá uma dificuldade maior desses enfermos processarem o prana, né, e infundirem, fixarem a vitalidade nos seus corpos. Daí que ocorre realmente um grande número de falecimentos no período da madrugada. Estatisticamente é muito grande esse número, né? E nós vamos fazer uma pequena pausa nesse instante, deixando com vocês uma mensagem da loja esotérica virtual, e voltamos a seguir, caros amigos e amigas, ouvintes aqui da Esotérica FM e simpatizantes e associados da loja esotérica virtual. Estamos aqui no programa Lux Esotérica, tratando aqui de tópicos referentes à assimilação da vitalidade.
o que é tratado aqui no livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater. Voltamos a seguir. Retornamos ao vivo, caros amigos e amigas ouvintes, que estão acompanhando o programa Lux Esotérica desta quarta-feira, dia 16 de setembro de 2009. Estamos aqui lendo e comentando aqui tópicos do livro Lado Oculto das Coisas, no que concerne a vitalidade, o prana e como ele é assimilado pelo nosso corpo, né? E prossegue aqui Leadbeater dentro desse tópico, né? A vitalidade é realmente o alimento do duplo etérico. Ele é tão necessária quanto é para manter a parte densa do corpo físico. Por isso, quando o corpo é incapaz, por algum motivo, como na doença, na fadiga ou na idade provecta, né, ou a idade avançada, de assimilar a vitalidade para a nutrição de suas células, o elemental físico procura extrair para seu próprio uso a vitalidade que já foi preparada em outros corpos. E assim acontece que muitas vezes nos sentimos fracos e exaustos depois de estarmos por algum tempo com uma pessoa carente de vitalidade, pois ela retirou por sucção os átomos róseos antes de havermos assimilado a energia neles contida, né? E só confirmando o que eu comentei, né? Realmente a pessoa que está fraca, está debilitada, ou também pela idade avançada, ela tende a se transformar num verdadeiro vampiro, né? Prânico, né? Etérico, extraindo das outras pessoas. E tem até um caso também que vale a pena ser mencionado, né? Que é o episódio de pessoas que vão ajuntando também muitos animais dentro das suas casas, né? E a gente vê principalmente pessoas que criam muitos cães, muitos gatos, né? E isso também é uma maneira de obter prana dessa maneira indireta, né? Porque principalmente os gatos têm um excesso de prana dentro da sua constituição, né? Provavelmente por isso que se diz que o gato tem 7 vidas, né? Ele e aliás no Egito era tido como um animal sagrado nos templos e tudo mais, né? É altamente carregado de prana, de vitalidade os gatos, daí que muitas pessoas vão colecionando aquela quantidade meio absurda de animais. Na verdade, o que atrai nelas é essa grande vitalidade, como também nós vemos no corpo das crianças, né, em tenra idade, também são muito energéticas, né? O Leadbeater continua aqui, a página 43 desse livro, ele menciona também: o reino vegetal também absorve essa vitalidade, mas em muitos casos parece utilizar apenas uma parte. Muitas árvores extraem dela quase exatamente os mesmos constituintes que a parte superior do duplo etérico do homem retira, acontecendo porém que, depois de terem absorvido os que lhes são necessários, os átomos residuais são precisamente os róseos de que precisam as células do corpo físico do homem. E é essa principalmente o caso do pinheiro e do eucalipto, e por isso a proximidade dessas árvores infunde saúde e vigor aos que se acham sofrendo de carência daquela parte do princípio vital, né? Que são as pessoas com problemas críticos, né? Principalmente do sistema nervoso. Elas são nervosas porque as células de seus corpos têm fome, e o nervosismo somente pode ser acalmado com o alimento, sendo que o meio mais fácil de o conseguir é supri-lo do exterior com o tipo especial de vitalidade que requer, né? Daí que mais um conhecimento prático, né? Ou seja, as árvores do tipo pinheiro e eucalipto, elas processam também a vitalidade prânica e acabam usando um determinado tipo de constituintes desse prana, mas acabam colocando para fora como uma verdadeira expiração
justamente aqueles átomos subjacentes da quebra do átomo de vitalidade, que são os átomos róseos, que são muito benéficos para nós seres humanos, né? Daí que eu já vi muitas casas de repouso, muitos centros até de retiros, né, esotérico, onde realmente se plantou, até com conhecimento de causa, esses eucaliptos e esses pinheiros próximo dos dormitórios, né, ali onde que as pessoas vão descansar, de maneira que elas tivessem ali um sono bastante reparador, né? E obviamente que todas as plantas, as árvores, né, principalmente, são muito positivas em relação à nossa saúde. Nós termos as nossas residências, né, sempre próximo à natureza, a essas árvores, porque elas nos carregam também de energia, né? E há, obviamente, aqueles que fazem, né, dão aquele famoso abraço nas árvores, né, tentando ali vampirizar diretamente, né, extrair ali com alguns poucos segundos de um abraço essa energia, né? Melhor seria realmente sentar lá debaixo da sombra dessa árvore e ficar lá meditando ou relaxando, né? Porque realmente, efetivamente, vai ser extraído alguma coisa da vitalidade dessa árvore para a nossa saúde, né? E finalizando aqui a questão das correntes prânicas, né, que são quebradas no nosso baço, né, quando o prana, o átomo de vitalidade, entra no nosso corpo. O Leadbeater menciona, né, o raio vermelho-laranja flui para a base da espinha e daí para os órgãos da geração, com os quais está intimamente relacionada uma parte de suas funções. Este raio parece incluir não só o vermelho-laranja e o vermelho carregado, como também o púrpura intenso em uma certa dose, como se o espectro desse, aliás, uma volta em círculo e as cores recomeçassem numa escala mais baixa. No homem normal, este raio ativa os desejos carnais e parece também que penetra no sangue e ajuda a manter o calor do corpo. Mas se um homem persevera em repelir os apelos de sua natureza inferior, este raio, mediante esforços deliberados e ininterruptos, pode desviar-se para o cérebro, onde os seus 3 componentes passam por considerável modificação. Nesse caso, o alaranjado se converte em amarelo puro e intensifica as faculdades intelectuais. O vermelho carregado se transforma em carmesim e dá grande reforço ao amor não egoísta, ao passo que o púrpura intenso se transmuta em belo violeta pálido, que aviva a parte espiritual da natureza humana. Aquele que realizar essa transmutação verá que os desejos sensuais não mais o perturbarão, e quando se fizer necessário despertar o fogo serpentino, estará livre do mais grave dos perigos desse processo. Quando o homem finalmente completa a transformação, o raio vermelho penetra diretamente no centro da base da espinha e daí segue pelo meato da coluna vertebral até o cérebro, né? Aqui também está um tópico muito interessante, né? Porque há alguns estudantes de yoga que não acreditam que exista a Kundalini, né? Que é uma energia, uma das 3 energias que promanam do Sol, né? Que no caso também vem do centro do nosso planeta, né? Porque justamente essa parte mais densa do átomo de vitalidade, que tem a coloração avermelhada, ela tende a seguir justamente para a parte inferior do corpo, ou seja, para a base da coluna, para o centro sexual, para o plexo solar, né? Se dirigindo ali o laranja, o vermelho, o púrpura, né? Todas essas cores, né? Daí que realmente
muitos estudantes de yoga não creem, né, que exista o Kundalini, porque há também essa parte do prana que vai para aquela região, inclusive através da respiração e o próprio direcionamento ativo do pensamento, se pode modificar as correntes do prana que vão para essa região inferior e fazer com que ela vá para outros objetivos superiores. Obviamente que nós não recomendamos a nenhum dos nossos ouvintes que tentem, né, fazer esse redirecionamento, a não ser que vocês tenham alguém capaz de os instruir de uma maneira muito prática, né, dentro de toda essa temática, porque realmente tudo isso funciona de uma maneira muito automática, né, controlada pelo nosso elemental físico. Então não é fácil fazer esse redirecionamento, e há pessoas que realmente provocam certos acidentes, né, em relação à sua própria vida, quando elas fazem esse redirecionamento, né? Não é realmente uma coisa simples, e não podemos realmente recomendar as pessoas fazerem esse redirecionamento sem a devida assistência e com propósitos bastante altruístas, né? Porque o que acaba realmente acontecendo é que as pessoas que tentam mexer nessa energia acabam, na verdade, fazendo uma intensificação, né? Isso inclusive foi comentado por outro clarividente importante, né, do movimento teosófico, que foi Geoffrey Rhodes, que dedicou muitos anos, né, a analisar os processos de cura, os processos de energização, quando ele mencionou que a pessoa, né, fazer tratamentos energéticos sobre o duplo etérico da pessoa, energizando certas regiões, isso só deve ser feito se a pessoa realmente for um clarividente pleno, onde ela possa enxergar aonde realmente está faltando energia. Porque se houver algum processo, por exemplo, um processo inflamatório, né, um processo de excesso de energia, e a pessoa for ali fazer um tratamento com mais energia, é a mesma coisa de se jogar gasolina numa fogueira, né? Então aí a questão ainda fica pior. Então há pessoas que realmente imaginam que vão meditar e que vão desviar essas correntes prânicas do vermelho, do laranja, do púrpura, e vão fazer elas subirem, e na verdade o que elas vão conseguir é intensificar essas energias ali na parte inferior, e isso lamentavelmente vai ter suas consequências. E quais são essas consequências? Um aumento do apetite sexual, um aumento do apetite físico, porque essa energia vai atuar no plexo solar, bem na base do estômago ali, vai aumentar a produção de suco gástrico, vão aumentar também tudo que tem a ver com as emoções inferiores. A pessoa vai ficar extremamente irritada, vai haver uma vitalização dos rins, do fígado, que é um verdadeiro filtro também para energias astrais, e aí a pessoa realmente vai ter um problema sério ali. Então o que é importante é a pessoa, se ela vai meditar, se ela vai fazer algum processo espiritual, que ela seja o mais natural e espontânea possível, né? Porque tentar manipular essas energias é sempre uma coisa muito difícil. Nós não podemos recomendar que isso seja feito assim de qualquer maneira, principalmente lendo apenas um livro. A pessoa vai fazer experiências, né? E acaba muitas vezes se estrepando mesmo, porque ocorrem processos bastante graves aí. E não vamos nem comentar sobre
despertar da Kundalini, porque ontem nós já falamos sobre isso, até indicamos aos nossos amigos que quiserem saber um pouco mais sobre Kundalini, que ouçam lá a gravação do programa de ontem, dia 15, né? E podemos aqui continuar um pouco nessa leitura, quando o Leadbeater nos fala de vitalidade e saúde, né? Ele nos diz o seguinte: o fluxo vital dessas várias correntes regula a saúde das partes do corpo por onde passam. Se, por exemplo, uma pessoa está sofrendo de má digestão, quem for dotado de visão etérica o perceberá imediatamente, porque o fluxo da corrente verde ou é lento ou insuficiente. Onde a corrente amarela atua com plenitude e vigor, ela indica, ou mais propriamente produz, um funcionamento seguro e normal do coração. Fluindo através desse centro, a vitalidade também faz com que o sangue destinado ao coração seja por ela interpenetrado, retribuindo-a por todo o corpo. Uma parcela, quando necessária, de vitalidade vai para o cérebro, e parece que o vigor do pensamento filosófico e metafísico depende em grande parte do volume e intensidade da corrente amarela, com o correspondente despertar da flor de 12 pétalas situada no meio do centro dinâmico do alto da cabeça, né? Os elevados pensamentos e nobres emoções espirituais parecem dependerem, em sua maior parte, do raio violeta, ao passo que a força dos pensamentos comuns é estimulada pela ação do azul mesclado com uma porção do amarelo. Observou-se que em algumas formas de idiotia, o fluxo de vitalidade para o cérebro, tanto o amarelo como o azul violeta, sofre quase total inibição. A atividade fora do comum e o grande volume do azul claro, que penetra no centro laríngeo, mantém a saúde e o vigor dos órgãos físicos desta região do corpo. Dá a ele, por exemplo, força e elasticidade às cordas vocais, de modo que nos oradores e cantores esta corrente parece dotada de brilho e atividade especial. A doença ou debilidade em qualquer parte do corpo é acompanhada de uma deficiência ali do fluxo de vitalidade. À medida que executa o seu trabalho, as diversas correntes de átomos vão descarregando a vitalidade neles contida, tal como acontece em um acumulador elétrico. Os átomos de cor rósea vão gradualmente empalidecendo quando passam pelos nervos e por fim saem através dos poros para formar o que foi chamado de aura da saúde, também num outro livro do Charles Leadbeater, denominado O Homem Visível e Invisível. No momento em que deixam o corpo, perdem, em sua maioria, o tom róseo, e por isso toda emanação apresenta um aspecto branco azulado. Parte do raio amarelo que o sangue absorve e transporta consigo também, ele perde sua cor peculiar. Os átomos, assim vazios de sua carga de vitalidade, ou entram em uma das combinações que constantemente se processam no corpo, ou deles saem através dos poros ou pelos condutos ordinários. Os átomos desprovidos do raio verde, relacionado principalmente com a função digestiva, parecem fazerem parte dos resíduos do corpo humano, sendo eliminados junto com eles, o que também ocorre com os átomos de cor vermelho-laranja no caso do homem comum. Os átomos pertinentes aos raios azuis, que são utilizados pelo centro laríngeo, o centro da garganta, geralmente deixam o corpo nas exalações respiratórias, e os que compõem o azul escuro e o violeta saem pelo centro do alto da cabeça. Quando o estudante aprendeu a desviar os raios de cor vermelho-laranja, de modo que fluam também pela espinha,
os átomos descarregados deles e dos raios de cor violeta precipitam-se do alto da cabeça como uma cascata ígnea, que é representada habitualmente por uma chama nas estátuas antigas de Buda e de outros grandes santos. Quando já não são portadores de força vital, os átomos voltam a ser iguais aos outros átomos. O corpo absorve quantos lhe sejam necessários e assim participam das várias combinações que constantemente se efetuam no organismo físico. E os que não se prestam a essa finalidade são eliminados por algum canal adequado. O fluxo de vitalidade no interior ou através de um centro, inclusive sua intensificação, não deve ser confundido com o desenvolvimento do centro, coisa inteiramente à parte ou diferente, que corresponde ao despertar do fogo serpentino em uma fase ulterior da evolução do homem. Todos nós absorvemos vitalidade e a especializamos, mas muitos não a utilizam a pleno, porque em vários aspectos nossas vidas não são tão puras, sadias e sensatas como deveriam ser. Aqueles que embrutecem o corpo com o uso das mais diversas substâncias, podem aproveitar ao máximo, não podem aproveitar ao máximo a sua vitalidade, como é capaz de fazê-lo um homem de vida regrada e sem mácula. Um homem de vida impura pode ser, e muitas vezes é, mais vigoroso fisicamente do que outros homens de comportamento austero. E isto é uma questão de karma. Mas, em igualdade de condições, os homens de vida pura levam imensa vantagem. E aí realmente há muitas coisas que nós poderíamos comentar, mas aqui há um ponto aqui que vale a pena ser comentado, ou seja, intensificar a energia num dos centros ou dos chakras é diferente de despertar realmente esse chakra, porque o despertar do chakra ele tem a ver justamente com a função que esse chakra tem, com a conexão que ele produz entre os corpos inferiores e os corpos superiores, Enquanto que, por exemplo, uma pessoa que faz uma estimulação energética, como nós comentamos, ela pode aumentar o prana num determinado chakra até que ele tenha realmente algum tipo de manifestação, mas isso não quer dizer que a pessoa esteja realmente desenvolvendo ou ampliando a atividade desse chakra. Na verdade, essa súbita energização do chakra ele promove alguns fenômenos. A pessoa pode até ter visões, ou ela pode ter sensações alteradas, Isso também é provocado também pelas drogas, Quando a pessoa toma qualquer tipo de tóxico, de psicotrópico, substâncias até às vezes nem tão, que as pessoas não têm tanto cuidado, às vezes como o álcool, ele pode provocar uma energização grande de um chakra e a pessoa ter visões, ter delírios e tudo mais. Isso inclusive pode ser provocado até de uma maneira química, através do que? Da estimulação da glândula que está por baixo do chakra, Mas o verdadeiro método de se desenvolver os chakras é desenvolvendo as nossas capacidades latentes, fazendo com que as nossas emoções vão se purificando, vão se tornando realmente mais o espelho do nosso eu interno. Quando nós estudamos, quando nós dedicamos horas à leitura, à meditação, tudo isso vai potencializando a abertura dos chakras de uma maneira verdadeira, e isso também consome a energia do prana, e sem mexer na tal da Kundalini, que está lá bonitinha no chakra básico, que realmente só irá ser utilizada quando existem processos
de criação, processos de regeneração, né? Então, como nós comentamos no programa de ontem, sempre que nós estamos criando, né? E a criação tem realmente sempre a ver com o aspecto Espírito Santo, com esse aspecto feminino da divindade, né? Aí é atraída a energia da Kundalini, e ali essa Kundalini é usada, né? É óbvio que o processo pleno do despertar da Kundalini, como mencionam os místicos, né? A sua passagem plena pelo centro da coluna, né? É realmente um poder oculto que nem todos os homens vão atingir, né? Assim, de uma maneira tão simples, né? Da mesma forma que toda a literatura a esse respeito menciona, é realmente muito sofrida essa renovação do fluxo da energia, porque a função ali da Kundalini no chakra básico é de prover um constante fluxo de energia que leve o homem a sentir vontade de viver, vontade de se reproduzir, de ter a sua sobrevivência. Quer dizer, a transferência dessa energia lá do chakra básico para os chakras superiores ou para o centro da cabeça, para uso para fins espirituais, é realmente um processo que só pode e deve ser acompanhado por um mestre que ele mesmo já tenha feito esse despertar, e aí pode-se evitar vários problemas, né? Porque essa energia, quando ela sobe queimando, sobe ativando os chakras que estão no seu caminho. Então, se a pessoa tem defeitos, se ela tem bloqueios, se ela tem ali principalmente vícios que utilizam essas energias, isso passa então a ser foco de combate, de obstáculo com relação à Kundalini. Aí a pessoa sofre inclusive dores físicas, né? Chegando inclusive, se houver um bloqueio total, até ao processo até de queima do corpo físico, né? Isso acontece muito em acidentes de pessoas que levam tombos e batem o cóccix, né? Que é a região ali do chakra básico, né? E aí a pessoa começa um processo de autocombustão, de combustão do corpo físico. Por quê? Porque há uma liberação súbita dessa Kundalini, e é uma queima muito estranha, porque ela consome o corpo material, mas não queima as roupas, nem a mobília, nem nada que esteja à volta, né? É um fenômeno esotérico realmente, que acontece às vezes por acidente, como acontece também o despertar dessa energia, que às vezes beneficia a pessoa, né? É o caso, por exemplo, lá aqui de santos, que são muito conhecidos na literatura esotérica, né? Ou como o Padre Vieira, por exemplo, aqui para citar um caso, né, mais da nossa cultura. Depois que ele sofreu um certo despertar dessa energia, ele disse que conseguia redigir e proferir sermões bastante inspirados e tudo mais, provavelmente porque ele ficou muito vitalizado com essa energia. Mas, arrematando esse tema, o que é importante é nós termos consciência da nossa respiração, que nós estamos realmente, ao respirar, nós estamos controlando a entrada e a saída do prana do nosso corpo. Então é preciso saber que um pensamento mais profundo, um pensamento dedicado às coisas superiores, vai requerer uma respiração mais profunda e uma respiração mais lenta, né? Lenta e profunda, que vai fazer com que o prana entre numa maior quantidade no nosso baço, e aí ele será redistribuído, né, nas suas diversas cores para os centros para os quais essa energia superior vai ser consumida. E obviamente que nós não recomendamos em nenhuma hipótese
a perda do controle respiratório, né? Aquela respiração ofegante, aquela respiração curta, porque ela também reflete uma ausência, né, da entrada do prana, que vai também se materializar na forma da irritabilidade, do descontrole emocional, do bloqueio do pensamento e por aí vai. Então todos esses aspectos fazem parte de toda essa informação que nós estamos trazendo para vocês, meus amigos. Aqui estamos estudando durante esses dias o livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater. E vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo uma vez mais o prestígio, a audiência de todos vocês que estão nos acompanhando, e sempre relembrando a vocês que os programas da série Lux Esotérica estão sendo gravados e ficam disponíveis para vocês ouvirem a qualquer instante no site da Loja Esotérica Virtual, em www.levir.com.br, ou aqui no site da Esotérica FM em www.esoterica.fm. E relembrando também a vocês que a nossa programação, tanto da Loja Esotérica Virtual quanto da Rádio Esotérica FM, depende diretamente do patrocínio de você, amigo e amiga ouvinte, que ao se associar aqui na Loja Esotérica Virtual, nos prover recursos para que a gente possa manter toda a nossa estrutura, que permite que vocês possam receber todas essas instruções, todos esses conhecimentos para benefício de vocês e de todos aqueles que estão em contato dentro do nosso convívio e da nossa evolução. Então eu vou encerrar esse programa de hoje da série Lux Esotérica, fazendo aqui o mantra do ser interno, encerrando mais um capítulo desse nosso trabalho no programa Lux Esotérica. Vamos cerrar os nossos olhos, buscando a conexão com o nosso eu interno, com a nossa consciência superior, e vamos procurar interiorizar e compreender o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita em nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. Que assim seja, meus amigos, minhas amigas, ouvintes e associados e simpatizantes da Loja Esotérica Virtual. Encerramos esse trabalho deixando aqui o nosso Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em vós. Desejamos a todos um ótimo fim de noite, um bom descanso, e convidamos vocês para estarem uma vez conosco na próxima oportunidade que for ao ar o programa Lux Esotérica, aqui na Esotérica FM, que tem música e sabedoria para a sua alma. Uma boa noite a todos.